Seguinte, ó, estamos ao vivo aqui no Instagram e lá no YouTube também, então já aproveita. Boa noite, Simone Galesco. Boa noite. Quase que ele esqueceu. Como é que você tá, gente, como ele consegue esquecer de mim? É porque aproveitar a galera que tá entrando aqui e direcionar para o YouTube, entendeu? Você pode ir no link lá, quando você se direcionar e chegar lá, você já pode aproveitar e se inscrever para você não perder nada. Toda vez que subir um conteúdo incrível como o de hoje, você vai ser o primeiro a receber e não perder nada, tá? E é o seguinte, lá no nosso Spotify também você precisa seguir o Universo da Moda Cast, porque para você também não perder nada por lá. TikTok está bombando também com Simone, dancinhas e muito mais. E nos siga aqui no Instagram e já aproveita você que tá aqui, compartilha, manda aviãozinho, né, Simone? Agora eu acabei de fazer, vocês viram aqui, né? Manda aviãozinho pra galera aí, compartilha com a família, compartilha com o empreendedor, compartilha com pessoas que precisam dessas informações aqui reais, que vão de verdade alavancar aí os teus negócios, tá? Simone Galesco, muito bom, como você está? Estou ótimo, aí você? Que bom te ver, cara. Tá muito bonita, tá, amigo? Eu gosto de você com essas cores vivas, tá? Esse verde. Pessoa, né? Nossa, eu amei, cara, parabéns. Alegre, Vocês lembram da Simone, né, gente? Nossa, collab, nem isso é uma coisa maravilhosa da gente falar, né, amigo? Muitas collabs, né, velho? Muitas. A tua patrocinadora só, né? Porque aí eu tá bem difícil. A Clube manda bem, você precisa arrumar um pra você. Me ajuda aí, meu gente. Quem tá aí, ó, se Deus tocar no coração. O Ivanzinho quer ficar bonitinho também. Simone, seguinte, hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso, né? Pra Nossa, nós. eu tô amando aqui os bastidores. Assim, a gente teve um bate-papo aqui, cara, e que incrível que tá sendo. Vou deixar você apresentar aí nosso convidado de hoje, Simone. Nossa, graças a Deus por essa honra, porque ele não para de falar, né, gente? Deixa eu falar uma coisa aqui que eu estou surpresa com a importância do tema de hoje. Eu estou boquiaberta. Está certo, meu chefe? Então é com o maior prazer que eu apresento vocês, uma pessoa extraordinária, que nós já vimos assim um potencial incrível, e ele vem trazer um tema que é até um pouco polêmico, porque uns tem, outros não tem, uns nem sabem que tem, mas tem, que é a cultura organizacional, e eu quero apresentar o Gil Cohen. Ai, adorei! E eu tô aqui no Bitcoin. O Gil Cohen. Nós treinamos esse treinou o nome. Bitcoin. Patinho, quen, saiu Cohen. Então, eu quero apresentar ele. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por seu tempo. A gente se sentimos honrados com a tua presença. Então, se apresente, conte pra nós sua linha do tempo. O que te trouxe pra esse universo maluco? Vou contar, mas em primeiro lugar, muito obrigado a vocês dois pelo convite. É um prazer estar aqui, uma honra. Tá divertido demais. Temos que fazer tudo caber em uma hora. É bastante coisa, mas... Porque é muito tema, mas muito obrigado. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Bom, quem é o Gil Cohen? Agora saiu de verdade. O Gil Cohen. Então, eu sou psicólogo de formação, aí fiz pós-graduação em RH, fiz MBA, formações em governança corporativa. Por quê? Porque eu fiz uma carreira executiva. Minha carreira foi sempre como executivo de empresa, sempre dentro de recursos humanos. E aí trabalhei em empresas da moda, como Riachuelo, Centauro, né, na Caidu também. Né, e fiquei uns 10 anos, né, como diretor de RH, até que eu tomei uma decisão de ir para o outro lado e virar consultor. Então, já estou há uns 5 anos como consultor. Hoje sou sócio-diretor da The Bernit, uma empresa bastante focada nesse tema de desenvolvimento de pessoas, né? E sempre muito focado na trajetória dessas empresas, trabalhando esse tema de cultura. Então, é algo que hoje, como consultor, eu trabalho bastante, fazendo diagnóstico de cultura, implementando culturas, né? Fazendo ajuste, evoluindo essas culturas. Então, é um tema que eu amo de paixão, tenho prazer em estar aqui com Cara, que currículo, né? Caraca, ele falou aqui, aí eu falei, vou anotar aqui pra ver, não deu tempo não. Vai ter que assistir de novo. Mas o que dá conhecimento é fazer, a ação. A prática, né? É isso aí. Pô, cara, então a gente vai... Gente, ó, como a Simone falou, porque a cultura, ela está nas entrelinhas, como a Simone colocou muito bem, algumas pessoas já vivem, nem sabem, outras tá vivendo e não sabem o que tá acontecendo, mas é um assunto muito pertinente, eu falei isso nas nossas redes sociais aí, que nós precisamos, todo mundo que tá, que tem o seu empreendimento, esse é um dos nossos maiores focos aqui em meio da Simone, é a nossa missão, né, que a gente levar a transformação
coisas que façam mudar aí a tua história dentro da tua empresa. Então a gente está feliz demais, agradecer novamente o Gil por estar aqui e bora falar de cultura. Bora! E é verdade que a cultura organizacional acaba permeando todo o resto, ela influencia tanto que ela ajuda você a criar metas, contratar, demitir. Como que é esse negócio da cultura? Conta pra nós. Muito legal, gente. A cultura é o nosso jeitão de fazer as coisas, né? A gente tem um jeito de fazer as coisas, né? Como a gente vai decidindo, tomando decisões, isso define a nossa essência, né? A nossa personalidade. Então, sim, a cultura, ela orienta a empresa sobre o que nós somos, né? O que nós queremos ser, para onde a gente quer chegar, né? Quais são os valores que sustentam esses objetivos. E, então, sim, a cultura é um grande guarda-chuva que ajuda a gente a ter clareza e contextualizar nossos objetivos, nossas estratégias. Então, sim, a cultura ela é um grande guia, um grande farol, um grande direcionador para a gente ter que mirar nossos esforços. Que legal. Então, eu imagino que ela também tem a ver com visão, missão e valores, né? Que todo mundo fala muito disso. E você pode também entrar nisso ou isso não tem a ver com a cultura ou tem a ver? Como que é isso? Tudo a ver com a cultura. Então a cultura é esse jeitão de como a empresa foi nascendo, foi sendo construída, né? Com os acertos e erros, a gente vai criando algumas crenças, né? Só que a cultura ela é mais subjetiva, né? Mas, Gil, como é que eu materializo isso? Como eu dou forma para isso? Então, metodologicamente, a gente tenta traduzir e declarar a cultura através da missão, da visão e dos valores e o propósito da empresa, né? Então, rapidamente, a missão. Por que a gente existe? Vocês já perguntaram? Por que essa empresa existe? Você falou agora. Eu tenho uma clareza do porquê eu existo. Isso ajuda muito a direcionar algumas decisões. Tá bom, mas para eu saber se essa missão está dando certo, como é que eu quero me enxergar no futuro? Como eu quero ser reconhecido? É a visão. Então a missão e a visão juntas dá o quê? Dá a minha estratégia. Se eu sei o que eu sou e onde eu quero chegar, a estratégia está aí. Então a cultura ela dá direção para a estratégia. E os valores, Gil? Os valores dá pra gente a moral, dá a estrutura do caminho certo. A gente vai chegar lá, mas não é de qualquer jeito. Tem o jeito, tem a nossa ética, nossos princípios, o jeitão de fazer as coisas não pode ser de qualquer jeito. Eu vou ser a maior, eu vou ser a melhor, mas não vale gol de mão, não vale ser estúpido com o coleguinha. Então aí você define os valores para nortear os comportamentos que vão levar a gente a essa estratégia. Nossa, que show. E tem, tipo, princípios que quando você está numa consultoria de início ali para essa empresa, existem definidos já os princípios para que a empresa seja bem estruturada culturalmente? Ou não? Então, é bem interessante, porque a cultura, ela nasce no primeiro dia que aquela empresa abriu. Só que a gente ainda não percebe. A gente vai tocando a empresa e aí a gente vai colocando valores pessoais, né? A cultura, ela vem muito dos fundadores. Então isso está muito na teoria, né? Como nasce uma cultura? Através do fundador, né? Dos altos líderes daquela empresa que vão imprimindo as suas crenças e os seus princípios naquele negócio. Então sim, a cultura, ela nasce desses princípios. O que é importante a gente, quando está implementando um projeto de cultura, olhar. Será que são os princípios que a gente ainda acredita? Será que muitas vezes a gente foi cristalizando algumas crenças, Isso é mutável? mas elas não fazem mais sentido? Muito boa essa pergunta. A cultura é mutável? Sim, ela é mutável. Né? A cultura ela é evolutiva, tem alguns autores que falam disso. Né? Uma empresa nasce, é difícil falar, minha empresa já tem esse propósito de fazer o bem comum coletivo. Gente, muitas vezes a empresa nasce para pagar a conta que vai vencer o boleto amanhã. Sem dúvida nenhuma. Então, muitas vezes, uma empresa nasce de necessidades básicas. Então, são alguns valores A cultura de não quer ficar proteção, desempregado. de segurança financeira. Mas e quando isso está estabilizado? O que vem depois disso? Então agora eu quero ter relações melhores, agora eu quero desenvolver pessoas, agora eu quero desenvolver a sociedade, agora eu quero mudar o mundo. Essa é uma pirâmide de uma evolução de uma cultura. Então sim, a cultura ela é evolutiva, ela é dinâmica. Tem algumas premissas básicas que elas são inegociáveis. A nossa essência ela tem que ser imutável. Né? Vamos pensar, né? A gente tem um núcleo imutável que a gente não negocia, independente do momento que a gente está. Dê um exemplo, assim, para que fique claro. Boa. Vocês abrem mão da ética? Não. Então, não independente do traz tamanho qualquer do um momento, aqui. daqui a 200 anos, se vocês estiverem maior que a Globo, vocês vão continuar com esse valor. Então isso é negociável. Então isso tem que estar escrito na pedra. Isso a gente não mexe. Então eu falo que a cultura ela é feita de camadas.
muitas vezes as empresas erram, porque elas ficam, vamos fazer o café da manhã, vamos fazer a festa de final de ano, e acham que isso é cultura. Isso é a camada superficial da cultura. A gente fala que são os artefatos culturais, que são importantes, que elas refletem o que a gente acredita. Mas a gente tem a essência, né, os pressupostos, que são os princípios, esse é inegociável. O resto eu posso ir mudando. Então pensa uma cebola por camada, a camada de dentro a gente não muda. As outras a gente vai mudando e se adaptando, porque o mundo muda, o cenário muda, né? O quanto que esse varejo está mudando, quanto que esse atacado está mudando, quanto que a moda está mudando. Então eu tenho que ter flexibilidade para mudar, mas sem perder a essência. Gente, eu adorei esse tema que eu não tô deixando nem você falar, tá? Mas já deixa. Fica à vontade. Sabe o que eu quero saber? Uma coisa assim que nós conversamos nos bastidores, que a minha cabeça tá fervendo agora e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. A cultura, ela ajuda na comunicação interna e externa de uma empresa? Uau! Ela se retroalimenta. A cultura direciona a comunicação e a comunicação direciona a cultura. Como que eu explico isso para vocês? A cultura, ela dá contexto. A cultura, ela também serve para explicar por que fazemos o que fazemos. Por que a gente está expandindo em números de lojas ao invés de investir numa fábrica? Por que a gente está atendendo o público A e não B ou C ou D? Né? A cultura, ela dá essas respostas, porque ela posiciona, ela dá direção para a gente, né? Mas adianta eu ter isso na minha estratégia e não contar para ninguém? Aí imagina que um profissional da empresa vai achar que a gente deveria abrir uma loja, outro vai achar que deveria abrir um e-commerce, outro vai achar que a gente tem que fechar tudo e só produzir e colocar um intermediário. E se a gente não explica, a gente deixa as pessoas confusas. Então a cultura, ela tem uma função de alinhamento, de explicar para todo mundo por que fazemos o que fazemos. E aí, com todo mundo alinhado, a gente tem muito mais performance, a gente tem muito mais alinhamento. Eu não tenho o que a gente chama de entropia cultural, cada um pensando numa coisa do negócio. Então, quando a gente comunica muito bem, as pessoas têm clareza dos porquês, fica mais fácil delas entenderem e tomarem decisões no dia a dia. Porque se eu não sei para onde a empresa vai, qualquer decisão que eu tenho que tomar, eu tenho que perguntar para alguém. Se a cultura me dá a resposta, eu não preciso perguntar para ninguém. A cultura dá dinamismo, dá velocidade, mas precisa ser comunicada diuturnamente, com frequência. É um mantra, é uma repetição. A cultura é repetição, até que todos entendam. Então, sim, a comunicação depende da cultura e a cultura depende da comunicação. E se você tiver uma equipe que não entende a sua comunicação que foi dita ou escrita, a responsabilidade é de quem? Isso é muito bom, né? Muitas vezes a gente fala alguma coisa, aí o outro não entende, a gente põe a culpa no outro, né? Automaticamente. Lógico, eu sou ótimo em falar, né? A culpa é do outro que não entendeu. É de um egoísmo, né? Pensando em ego, né? Achar que eu me comuniquei de forma assertiva. Então, não. A comunicação é responsabilidade do emissor. Seja em palavras ou em escritas. É de quem fala. Eu tô querendo transmitir uma ideia. Então, eu tenho que ter certeza se o outro entendeu. Ele não tem obrigação de entender. E se ele não entendeu, eu não me fiz entender. E eu vou ajustando a minha comunicação para públicos diferentes. Porque a gente tem empresas de 2 pessoas, tem empresas de 10 mil pessoas. Como é que eu ajusto o meu discurso, olhando quem é meu público-alvo, o momento certo para comunicar, quais canais de comunicação eu vou utilizar. Então, tudo isso é uma estratégia de cultura. A comunicação, ela, para mim, é a principal ferramenta de fortalecimento de uma cultura. Não adianta ter uma cultura perfeita que os outros não entenderam. Senão eles não vão querer fazer parte. Seja elefante branco. E a gente falando isso, a gente percebe em algumas empresas, quando ela vai expandir, seja em franquias ou lojas de multimarcas, essa parte da comunicação que você acabou de falar. Ela se comunica de um jeito, só que nós estamos aqui numa cidade de calor, enfim, mas vai para uma cidade de frio. Culturalmente eu estou falando dessa parte de informação que ele está dizendo da clareza, porque é importante você saber se comunicar com aquele público que está ali. Tanto da tua empresa para você se comunicar para a cultura seguir em frente, né? De como vender, de como expandir, de como fazer, você precisa ter muita clareza nisso, né? E a gente vê muitas lojas, o cliente ele mudou ali de cidade para cultura, isso é sensacional, porque para você se comunicar, se é uma empresa aí que tem, a gente falou aqui de Caidu, por exemplo, são 100 lojas, né? A maneira como se comunica em cada lugar, é diferente. Sim, com o público final, com o meu colaborador. É tudo diferente. Se eu tô no sul, eu vou pro Paraná, cara, é totalmente diferente a maneira como se fala. Eu tenho uma rede muito forte em São Paulo. Se eu vou levar pro Rio de Janeiro, ninguém me conhece. Eu não posso usar as mesmas práticas para um ambiente diferente.
é loucura eu usar uma receita que funciona num ambiente, querer colocar em outro ambiente e achar que ela vai funcionar. Num forno 100 graus funciona, em 200 graus não vai funcionar. Como é que eu adequo a minha receita ao contexto, ao ambiente? E o interessante, assim, que se você se comunica de uma maneira que o seu próprio colaborador que está próximo a você não te entende, imagine um cliente que está lá do outro lado. Muito bom. Nossa, eu queria pegar essas duas falas porque para falar da evolução da cultura. Normalmente, se o Gil abriu uma empresa, Gil SA, e aí começo eu comigo mesmo, eu consigo me entender quase sempre. De vez em quando eu entro em contradição comigo mesmo. Não, para, será que é isso? Vai ficar aqui o tico-teco ficar brigando. Mas na maioria das vezes a gente se entende. Aí eu contrato mais uma pessoa, mais duas, e elas estão bebendo ali da fonte, porque a cultura vem do fundador, né, muitas vezes, né, a maioria das vezes. Então elas estão bebendo da fonte, com 2, com 3, com 5, eu não me preocupo em declarar a cultura, porque a cultura está vivendo ali, bebendo da fonte todo dia. E quando eu abro uma filial? E quando eu abro numa outra cidade? E quando eu começo a expandir? Esse é um dos grandes riscos quando você não tem uma cultura bem formada e você começa a crescer. Porque o que você precisa é que os colaboradores tenham internalizado a cultura. Vira um telefone sem fio, né? Quando eu trabalhava nessas empresas de varejo, a gente ia fazer expansão para cidades novas, longas, eu fazia questão de mandar um líder que tinha muito da cultura enraizada, porque ele ia lá propagar ali na região. Então tem que tomar muito cuidado, porque a hora que você vai crescendo, você pode perder a cultura. Então empresas que dobram de tamanho, que passam por fusão, já passei por empresa que passou por uma fusão, que são duas culturas, e aí? O que a gente faz? Vai adotar uma ou a outra? Você dorme até elas entenderem. E aí a gente briga que não é fusão, é confusão. Né? Porque, então, como é importante a hora que você vai expandindo, você ter o cuidado e a certeza de quem está te representando nas suas unidades de negócio estão nutridos da cultura e passando para os demais colaboradores. É porque a gente vive hoje, quando a gente se fala muito hoje em geração, né? Porque assim, a maneira como nós nos comunicamos, eu vou me colocar como exemplo aqui de novo, sempre me coloca, né, Simone? Eu acho bom. Porque assim, a forma como eu me comunico com o seu contrato colaborador ali, que tá ali na minha faixa etária de 20 e mais, brincadeira. Tem ali 30, 40, eu tenho uma maneira, eu consigo me comunicar mais fácil. Quando eu contrato ali um colaborador de 18, 19 anos, cara, eu tenho essa dificuldade de como que eu prazo pra esse cara aqui, que ele passa o dia com fone no ouvido. Olha ali pra frente. Pra uma geração que não conversa muito, que eles não são muito de conversar, não são muito de falar, enfim, tem vários adendos aí, mas como é importante eu me preparar antes para que eu possa fazer essa contratação. Manda um WhatsApp pra ele. Manda um zap. Então, assim, cara, a cultura é algo que impacta tanto na empresa que hoje, de verdade, eu tô tendo a dimensão disso. Esse nosso bate-papo aqui. Porque às vezes eu me comunico de jeito com esse cara aí que eu contratei ali, essa colaboradora de 30, 40 anos, que foi claro que ela conseguiu me entender. Quando eu vou contratar um mais novo, eu não consigo me comunicar da mesma forma. Eu falei, isso que não tá entendendo. Por isso que eu não entendo o que você fala. Deve ser isso, que você é nova, né? Como que não entende? Como assim? Eu fui muito claro. E deixa eu contar o que pode acontecer e que a gente começa a aí ter os equipos da cultura. A gente começa, imagina, nós todos temos 30 a mais, né? A gente começa então a falar, essa geração de 18 anos não entende o que a gente fala. E aí a gente começa a criar uma verdade absoluta entre nós, mas que ela é totalmente equivocada. E a gente começa a preocupar na geração, porque é muito mais fácil. Se eu tenho um problema, se o problema é meu, eu ponho a culpa em quem eu quiser, né? Aí eu ponho a culpa no outro. E aí o que eu começo a fazer? Eu começo a segregar a minha empresa. Não, só vamos contratar gente igual a gente, raiz, 30 a mais. E a gente comunga disso, e a gente concorda. Né, e aí quando a gente concorda, a gente acha que todo mundo concorda, né? Porque a gente se coloca em bolhas. E aí você começa a fazer o quê? Começa a ter segregação na sua empresa, começa a envelhecer a sua empresa. Uma vez eu atendi uma empresa que ela tinha uma crença parecida com essa, então ela só trazia pessoas mais velhas, só que o público dela, alvo, cliente, era jovem. Ela começou a se desconectar do seu público-alvo por dificuldade de entender a geração que está chegando. Então olha o risco quando a gente começa a não ter autocrítica sobre o que a gente está fazendo para a nossa cultura. Porque isso é algo que a gente está vivendo, tá? E eu posso te falar isso com muita clareza, muita verdade, porque a gente vem de muitas empresas, a gente escuta muito os nossos clientes e fala muito dessa dificuldade, não só falando de moda, mas, cara, a mão de obra que não tem mais, que sim, realmente está escasso, mas essa dificuldade que nós temos de compreender que mudou, que é um outro momento que a gente precisa entender a nossa cultura
para na hora de falar, transformarmos de uma forma que o outro entenda com muita clareza, a gente precisa fazer isso urgente. Eu até assim, fazendo um paralelo em gerações, né? Porque isso tem tudo a ver com a cultura, né? Porque a cultura também tem que atender os anseios. Porque a gente fica geração. nessa loucura da cultura. Como que a gente faz para se comunicar, para falar? Ser assertivo, para ser né? mais assertivo. Eu tenho uma aula que eu dou que eu critico o modelo de como se definem, né, as gerações. Que a gente coloca por data de nascimento. E aí eu acho isso errado, porque daí a gente começa a cristalizar, que o cara que nasceu em 80 pensa assim, o 70 pensa assado, né? E não, na verdade, se eu tô pensando com a mesma mentalidade de 40 anos atrás, eu parei no tempo. Então eu acho que a geração ela tem muito mais a ver com a sua atualização mental do que com a sua idade. Eu conheço pessoas de 40, 50, 60 anos que têm um pensamento jovem e conheço jovem com pensamento de velho, que já acha que sabe tudo, que é a verdade absoluta. Então, como a gente talvez quebrar um pouco, eu acho que é um erro no conceito de gerações, a gente querer datar como as pessoas pensam. E nomear, né, também. Agora, nós temos que evoluir. Nós temos que entender a geração que está chegando e não ficar defendendo que os anos 80 eram os melhores. Ah, que bom que era quando a TV... Eu também acho. O saudosismo... Eu tenho muito saudosismo, mas eu tenho que dizer que as coisas mudaram. Mas eu não preciso abrir mão daquilo. Não. Mas como incorporo, né? Como eu incorporo mais coisas. Isso tem que estar aberto, né? Estão misturando até as músicas, né? Pegando das anos 80, trazendo aqui, fazendo um mix, tá ficando super legal. E aí isso é diversidade. O que é legal quando a gente consegue juntar todas as gerações, pensamentos diferentes. O mundo está cada vez mais heterogêneo, pensando diferente, muito mais complexo. Antes, né, tinha a questão do Ford, que todo carro pode ter a cor que quiser, desde que seja preto, né? Uma máxima lá do Henry Ford. Por quê? Porque eu que definia, eu produzia e empurrava o produto para o cliente. Hoje tem uma abundância, as pessoas querem serviços personalizados. Então, se o cliente está cada vez mais exigente e com necessidades bem específicas, se eu não tiver diversidade interna, como é que eu vou entender a demanda do mercado? Então, se eu não tenho diversidade dentro, eu não vou atender a diversidade do mundo. Isso é interessante. E isso é impacto para o seu negócio. Não, isso é interessante que você falou, porque quando nós pensamos em vendas e vamos pensar nessa diversidade, é legal até você pegar o seu mailing de clientes e dividir por características iguais. Porque a venda vai ser assertiva, vai ser mais rápida, objetiva, ninguém perde tempo, porque eu falei a mesma língua que você, por exemplo. Sim. De repente ele teria essa dificuldade, mas eu não tive, então você consegue até dividir dessa forma. Seria correto falar dessa forma? Sim. Não dá para eu querer atender todo mundo. Eu tenho que ter um público-alvo, mas dentro desse público-alvo eu vou ter um leque de opções. E como que eu segmento estratégias diferentes. Seus colaboradores. Né? Como que eu vou... Pensa, eu tenho um cliente atacado de varejo, tem um cliente que busca preço, busca valor agregado. Lógico que não dá para vocês quererem atender tudo, mas tem uma certa amplitude. Como é que eu penso ações diferentes para públicos diferentes? Agora, se eu só tenho pessoas que pensam igual dentro da empresa, como é que eu vou achar soluções novas se todo mundo pensa igual? Então, o conflito ele é sadio. Ter diversidade dentro da empresa deveria ser premissa de uma cultura. Não é possível que todo mundo concorde com o que eu estou falando. Uma empresa que não tem conflito de ideias é o maior risco. E com respeito, né, gente? Com respeito. Isso. Conflito não significa você não respeitar. A gente tá falando das nossas esposas, a gente ama muito nossas esposas, tá registrado. Aí, ó, registrado. A minha esposa fala muito isso. Gil, tudo pode ser dito. Você pode falar tudo pra mim. Só falar com respeito, com jeito. E eu repito essa fala dela pra muitas pessoas. Tudo pode ser dito, tudo tem que ser dito. Tem que ser dito, né? Eu tenho que ter liberdade para ser quem eu quero ser na empresa. Então a gente fala, tem um conceito novo, bonitinho, que chama segurança psicológica. É importante isso. O que é segurança psicológica? Uma das definições é eu poder ser quem eu sou. Eu poder falar o que eu penso. Só que tem pessoas que não falam o que elas pensam. Elas falam o que o chefe quer ouvir. Sabe então, que aquilo vai agradar? Que vai dar certo, se agradar, deixa caminho. eu falar, tô nessa reunião, o que é o importante aqui da reunião? Deixa eu falar que ele vai agradar, que eu ganho os pontos. A gente começa a correr a empresa por dentro. E daí a gente começa a ter o contraditório. Porque a gente começa a querer inchar egos, né? E vira um câncer, a hora que você vê já não tem muito o que fazer, já era. Mas talvez é uma cultura onde as pessoas aprenderam que se eu agradar alguém, eu cresço. E as pessoas leem os cenários muito rapidamente. A gente subestima a inteligência das pessoas. As pessoas rapidamente interpretam a cultura e começam a atuar de acordo com a cultura. A cultura, pertencer ao grupo é tão importante para o ser humano que muitas vezes eu abro mão de valores pessoais para pertencer a um grupo. Vamos levar isso você mesmo para agradar. Vamos levar isso para o futebol.
Torcida organizada. Então aquela cena que aparece todo ano quando tem uma briga e um menino acaba sendo violento com alguém e a mãe aparece, meu filho, trabalhador, é um santo, não é possível que ele fez isso. Ele pode ser sim uma pessoa muito ok, muito correta, mas para pertencer àquele grupo ele muda. O ser humano, para pertencer, ele se adapta demais. Então a gente tem que ter uma cultura muito saudável. Se a gente tiver uma cultura tóxica, a gente pode levar essa empresa para um caminho muito ruim. Talvez tenha um ganho de curto prazo, mas eu posso perder. Mas ela não deixa um legado. Então aquela frase. Não, e aquela frase seria correta, né? As más companhias. Diga-me com quem tu andas, que eu direi que você é. Porque influencia diretamente. E o que faz para você ter uma cultura realmente que vire um legado, que você consiga perpetuar? Tem alguma marca, alguma empresa que você consegue trazer de exemplo aqui para ficar bem explícito isso? Eu sou suspeito para falar, né? Mas falando do varejo, eu trabalhei na Caidu, né? A Caidu, ela tem ali na essência muita verdade. O que eles manifestam, o que eles vivem internamente. Eles têm um posicionamento claro, eles têm um equilíbrio. Eu falo muito de uma cultura equilibrada, porque tem empresa que escreve uma cultura muito soft, né? A gente gosta de gente, a gente abraça a árvore, a gente cuida das pessoas. Eu falo, tá. E aí muitas empresas vêm me apresentar isso, olha a nossa cultura que bonita. Eu falo, essa cultura aqui, ela não passa por uma crise. Então, uma cultura tem que ser equilibrada. Eu tenho que ter valores e direcionadores softs e hard. A gente vai olhar performance, mas cuidando de gente não é uma coisa ou outra, é uma coisa e a outra. Uma cultura equilibrada, onde eu olho o resultado, mas eu olho também as pessoas, essa cultura é matadora. Tem até pesquisas, né, que mostram isso. Onde uma cultura que consegue ter o equilíbrio entre gente e performance, essa empresa vai além. Porque ela tem resultados de curto e longo prazo. As pessoas ficam, performam e não querem sair. Então esse resultado é sustentável. Então a Caidu é uma empresa de uma cultura muito equilibrada, com um propósito muito claro, os fundadores, os sócios, com agenda pessoal, como guardiões da cultura. Essa tem que ser uma agenda de sócios, essa tem que ser uma agenda de donos, de conselhos. Essa é uma agenda que, igual eu falo de orçamento, de fluxo de caixa, de produto, eu tenho que ter uma agenda de cultura. Porque se deixar para o RH ou para alguém cuidar da cultura, vai ficar fazendo a festinha de final de ano, mas vai mover muito pouco a cultura para ela precisar ir. Vai achar que a cultura não passa de uma festa de final de ano ou um presente no dia do aniversário, né? Analisa. Ou subutiliza, na verdade, a cultura. Eu gosto sobre sustentabilidade, que muitas pessoas falam que estão fazendo, e quando você entra na empresa e vai ver aquilo a fundo, não tem nada de sustentabilidade. Isso que você falou agora, eu já vi muitas empresas que têm estabelecido, principalmente essa. Amamos pessoas. É a cuidamos melhor. de pessoa. Senta lá um baita de um fila da puta. Não tá gritando com o funcionário, nossa. Só voltando rapidinho. Caraca, nesse tempo não me ajuda. Nessa parte, porque quando a gente tem um convidado aqui, sempre eu coloco com meus clientes, a gente fala de cultura. E sobre a idade que você acabou de falar, isso é muito interessante. Por quê? Porque se eu tenho uma loja, por exemplo, vamos dar um passo para o e-commerce. Se o meu time que está ali formado, ele é composto por uma pessoa que eu anotei aqui, ó, que ainda não estão numa atualização mental, isso eu achei sensacional, que independente de idade, a gente vai conseguir avançar. Por quê? Porque o relato dessas pessoas aqui, dessa cultura estabelecida, vai ser o quê? Imagina, comprar online é horrível. Eu não compro online, eu não entro online. A gente está vivendo uma geração aí que vive aqui no celular. Então você vai ficar empacado lá, dizendo, eu acho que é isso mesmo, né? Brigando com a atualização. O que eu vou fazer no online? Eu tô aqui, meu time tá falando, então se não houver essa diversidade dentro da empresa, que você fala, não, tem que ir pro online. É lá que tá acontecendo, a gente precisa estar aqui no físico, precisa estar no online. Então a gente vê muito cliente, nossa, isso é pra vocês aí, viu, galera? Vamos atualizar aí. Vamos nos atualizar, porque assim, isso é muito importante, que a cultura ela também precisa dessa atualização, né? Se você não se atualizar junto com isso, independente de você criou uma cultura onde, que é isso, que a gente nasce, a gente cresce, a gente vai estabelecendo aquilo, se essa evolução não seguir junto, Gil, vai chegar um momento que você vai quebrar, velho. Que a pessoa não entende porque tá quebrando. É aquilo que você falou, começa a colocar culpa em tudo que é jeito. Mudou o governo, são coisas que atingem o mercado, de uma certa forma, economia e tal, sim. Mas, cara, você fica começando a culpar outras coisas e não olha pra dentro. Esqueceu da 100% responsável, né? Sim. Isso tem muito a ver quando você atinge o sucesso. O sucesso é uma armadilha. Quando você acha que você domina o seu setor, e aí você baixa a guarda. Quando a gente está ali no começo, sobrevivendo, a gente está atento a tudo, não sei o que, a gente vai ganhando corpo, a gente vai crescendo, e aí a gente começa a virar referência e chamam a gente para dar palestra, aí a gente acha que entendeu tudo. Aí é o início do fim.
Tem uma pesquisa que foi feita com algumas empresas americanas, as empresas que quebraram, grandes empresas, a Kodak, né, que não entendeu que a fotografia começou a digitalização digital, estava ali, né, e várias outras, né? Então começaram a estudar por que essas empresas quebraram se elas estavam... A Nokia, por exemplo, que no começo o celular, aquele pequenininho, era aspiracional. Hoje perdeu. Por quê? Isso muito, eu acho que é a cegueira do sucesso. Você chega no topo, você para de enxergar, você acha que você que lidera o mercado. Então, quando a gente entra nesse processo, a gente para de se criticar. A importância, então, da gente estar atento, ter autocrítica, né? Não correr o risco de, muitas vezes, por conta de achar que você está no topo, que você não tem que continuar aprendendo. Então, o pensamento de eterno aprendiz, a gente tem um conceito bonito, né, da aprendizagem contínua, é muito importante. Quando você para de se criticar, você começa a descer a ladeira. E essas empresas, a pesquisa, ela mostrou isso. Essa pesquisa mostrou, foram olhar por que elas quebraram. Será que tinha algum executivo bobinho na Kodak, na Nokia? Não, eram os melhores. Podia pagar o melhor. É porque para de olhar as oportunidades. Então, sempre critiquem. As startups falam disso. Não se apaixonem pelo seu negócio ao ponto de você parar de criticar. Então, quando você tem uma loja física que está dando certo e você vê um movimento de e-commerce, você fala, não, a gente está dominando, não, a gente está bem. E aí são as pessoas que construíram aquilo, que têm apego emocional àquele modelo de loja física e vão ter que fazer transformação digital. Olha como é complicado. Os analógicos vão ter que fazer transformação digital, porque quem decide é analógico e ele tem que fazer transformação digital. Então, muitas vezes tem que trazer gente diferente, tem que dar voz para essas pessoas. Não posso calar a pessoa. E o ego nesse ponto? O que acontece? Me fale mais sobre isso. Você é formado psicólogo. Fale-me mais sobre isso. Isso para a vida. Cuidado com o ego, né? O ego do olhar para nós, né? O egocentrismo é olhar para mim, eu no centro. Ele é uma armadilha, né? Para tudo, assim. Então Sócrates falava isso pra gente, né? Filósofo, filosofar um pouquinho, né? Só sei que nada sei. O cara, um dos mais geniais do mundo, falava: se eu tivesse pensamento de que eu tenho muito a aprender, eu vou ser imbatível. Eu estou traduzindo com palavras na boca dele, né? Mas essa importância do desapego do ego, da gente continuar numa evolução contínua, cada um na sua jornada, na sua velocidade, mas da gente sempre ter uma autocrítica. E o que acontece, essas empresas que têm muito sucesso param de ter autocrítica, porque o ego é envaidecido, porque a universidade me chama para dar uma palestra, porque o mercado me chama para dizer qual é a tendência do futuro. Então eu acho que eu entendi tudo e que tá todo mundo abaixo de mim. Eu tô no game. Então, gente, se despir do ego. E fala uma coisa, e tem uma dessas marcas assim que fez parte, principalmente no setor de moda, que se perdeu querendo atingir vários públicos e se perdeu na cultura, que você de repente possa trazer de exemplo para que as pessoas entendam o poder da destruição, da criação disso? A gente tem muitas empresas que fecharam por causa disso. Por causa desse motivo, porque a gente olha de fora, a gente acha que é por causa do motivo financeiro, má gestão. Do modelo de negócio. Eu não queria citar nome, mas eu tenho um cliente que ele quase quebrou porque ele precisava fazer a mudança, mas a resistência interna era tão grande que os sócios falaram: eu não vou mudar, eu prefiro fechar. Olha o tamanho do ego. Eu não vou fazer diferente. Meu negócio é assim, ou é assim ou eu fecho. E aí? Olha o quanto é difícil. E aí meu trabalho como consultor foi tentar trazer muito mais, porque não era mais dinheiro o problema dele, estava milionário, né? O que ele estava deixando para trás, o legado, a história, né? Quantas vezes no passado ele conseguiu inovar porque ele não estava conseguindo. E foi um trabalho coletivo com todos os sócios de reconstrução e de trabalhar para... Quantas pessoas perderiam o emprego por causa de um ego? E aí eu falei muito do emprego, das famílias, né, da reputação, até vinculei ao fundador, que não tinha sido ele, olha o que ele estava fazendo com o fundador. E aí um exercício foi trazer pessoas novas para fazer a transformação. Então até uma estratégia, se você tem que fazer uma transformação na sua cultura muito abrupta, traga pessoas novas. Não vão ser as mesmas pessoas que estão cristalizadas naquele modelo que vão conseguir. Não falando para você desligar pessoas, mas traga pessoas novas para oxigenar as pessoas. Então tem até um conceito que eu acho muito legal de mentoria reversa, de colocar um jovem para ser mentor do mais velho, para que a gente consiga quebrar essas barreiras. Então faça a mudança, mas aí nessa empresa, uma das decisões foi tirar alguns sócios da operação e ir para o conselho. Porque ele assumiu, eu achei nobre, ele falou: eu não consigo fazer essa mudança. Então continua sendo sócio, a empresa é sua. Mas esse momento
dê pista para outro. Se retire. Então, tem que trabalhar muito ego. Caraca. E hoje, se a gente for falar de sinais assim, de uma empresa quando você entra com consultoria, quais são os sinais de uma empresa que está muito alinhada culturalmente e versus uma que tá, puta, velho, uma bagunça? Quais são os primeiros sinais que você identifica numa empresa que ela já está ali muito alinhada culturalmente e uma que não está? Boa, bem legal. A gente tem ferramentas objetivas, né? Então tem uma ferramenta que chama pesquisa de clima, que você vai lá, coloca um questionário, uma série de perguntas, e as pessoas vão respondendo e elas dão um feedback de como está o ambiente, o clima, e você pergunta sobre comunicação, sobre liderança, sobre alinhamento. E aí, então já arranca um monte de coisa. Você tem uma ferramenta. Só que tem gente que tem até medo de responder a pesquisa. Sim. Lógico. Alguém vai ler? Vai rastrear? Isso aqui vai pra onde? Vai pra onde? Chega na mesa lá. Então essa é uma ferramenta mais objetiva, mas a gente também pode fazer o que a gente chama de reuniões qualitativas, onde eu vou lá e converso com as pessoas, sem um roteiro definido, e vou entendendo para fazer o diagnóstico. E aí é muito rápido. Claramente, parece que tem 4, 5 empresas na mesma empresa. Eu faço perguntas, qual que você acha? Vocês estão sentindo medo que eu tô sentindo. Tá dando frio na barriga, galera. Aí eu pergunto para vocês, então, né? Se eu perguntar para a equipe de vocês, qual a razão de existir dessa empresa, para onde que ela está indo, quais são as prioridades, quais os comportamentos que a gente espera de todos os colaboradores, vocês vão ver que vai vir uma salada de fruta. Uma salada de fruta. Aí o dono fala, mas eu expliquei, aí volta naquilo da comunicação, explicou mal explicado. Ou depende, assim, eu expliquei numa reunião de um jeito, na outra de outro. Não. Então tem que ter consistência. Normas e procedimentos ajuda? Ajuda muito a você padronizar, a você deixar mais documentado o que está na cabeça. Aí. Teve um CEO de uma empresa que eu estava trabalhando cultura com ele, e eu falei, se a gente escrever a cultura, colocar um pouco os objetivos e traduzir isso num plano, vai ser muito melhor para dar direção para as pessoas. Eu falei, Gil, eu não quero, porque eu não vou poder mudar a empresa quando eu quiser mudar. E você tem uma cultura forte, até o fundador tem que tomar decisões baseadas nesse filtro da cultura. E eu achei honesto da parte dele. Quer ter rabo preso com a empresa? Ele falou, não quero. Eu quero tocar a empresa do jeito que eu quero. Se amanhã eu acordar e quiser fazer uma coisa diferente, eu vou fazer. Eu falei, tá bom, mas esse modelo não é perpétuo. O dia que você sair, essa empresa fecha. E os meios de comunicação dentro de uma empresa? Essa parte que nós falamos de estar na parede, vai ser algo legal, de uma pessoa entrar ali, ela ter uma cartilha ali de cultura da empresa. A gente faz a integração dos novos colaboradores. Chamado oral. O processo seletivo, na verdade, antes da pessoa entrar na empresa, eu já tenho que ver se ela tem fit cultural, que é o alinhamento cultural. Então, quando você tem uma cultura clara, fica muito mais fácil de você atrair pessoas que combinam com essa cultura. Então, se vocês são do RH da Rolex, já não dá para imaginar mais ou menos que perfil de pessoas que vocês têm que atrair? E quais que vocês não devem trazer para cá? É automático, porque eu tenho uma clareza. A gente nem leu a cultura da empresa. Não leu, mas ela se posiciona tão claramente, por isso que eu falo, cultura tem a ver com personalidade, é o que eu sou e o que eu não sou. Tem empresa que fala que uma coisa é outra, confunde. Tem empresa que deixa declarado. Então, as empresas hoje, tem uma coisa de branding, de employer branding, que é a marca empregadora, que é assim, como eu me comunico para fora, para já atrair pessoas que se identificam com o meu DNA. Então isso é uma agenda de RH junto com o marketing, de eu criar uma reputação para que só pessoas que comungam dessa minha cultura venham até mim. Então uma cultura forte, ela atrai pessoas que combinam com você e repelem algumas. É uma peneira já. Tem que merecer participar daquela cultura. Imagina a produtividade de uma empresa como essa, com isso tudo alinhado. Tem vários estudos que mostram o quanto que uma cultura alinhada deixa a empresa mais produtiva. Porque não tem ruído de informação, não tem crenças, premissas opostas, então as pessoas se alinham demais. E aí aquele propósito faz sentido, a gente está lutando pelo mesmo ideal, então faz sentido. Faz sentido porque na hora de eu me comunicar, eu vou levar aquilo, vou pagar da mesma maneira que eu estou sentindo aqui. E aí muitas vezes a gente contrata a pessoa pelo currículo, pela experiência, pelo sobrenome corporativo, ela já trabalha em outra empresa, ela é boa. Mal sabe porque saiu de lá. Ela é boa lá, ela funcionou. Mas lá tem outro jeito de funcionar. Será que as pessoas funcionam aqui? Então, normalmente, antes de olhar as competências técnicas, a gente tem que olhar o fit cultural, o alinhamento cultural. Essa pessoa combina com o nosso jeitão de ser? Aí traz pra dentro. Diminui turnover, gera alinhamento. E depois que a pessoa entra e fala, nossa, achei minha tribo, fica muito mais difícil ela querer sair. Eu vejo as pessoas falando, o turnover tá alto, as pessoas estão... Se você traz pessoas alinhadas, por que eu vou sair de um lugar que eu adoro? Agora eu adoro futebol. Se você me levar pra jogar basquete, talvez ele vai querer ficar. Errou quem me chamou pra jogar basquete.
E eu, talvez, por ter aceitado. Agora, se eu jogar futebol, qual chance eu queria sair dali? Não, e ele tá falando algo aqui que veio aqui agora, você me corrige se estiver errado, essa observação que eu vou colocar aqui. Sou contratada para trabalhar na sua empresa. De repente, eu não tenho aquela qualificação técnica que você precise, mas eu me alinhei tão bem com a sua empresa, gerou uma sinergia tão maravilhosa que parece que eu já nasci sabendo aquele cargo que você vai me dar. Aí eu viro sua melhor funcionária porque eu tive um alinhamento e criou uma sinergia. Isso é possível? Muito. Eu tenho uma frase dentro dos RHs que a gente fala assim: contratamos pelas competências técnicas e demitimos pelas comportamentais. Porque a gente olha o técnico, não olha o comportamental. É lógico que o mínimo, um pré-requisito mínimo a gente vai buscar. Mas eu já fiz várias vezes contratações do tipo: tinha uma pessoa tecnicamente melhor e uma outra com um fit, com alinhamento cultural melhor. E eu optei por essa, que tinha um alinhamento cultural melhor, mas combinei com ela. Na chegada dela, eu falei: cara, tem algumas competências que você tem que desenvolver. Eu chamava de plano de desenvolvimento de chegada. Não vou nem esperar. Na seleção eu já vi que falta isso. Você topa vir pra cá, sabendo que esses são pontos que você tem que desenvolver? E como a pessoa estava engajada porque ela combinava com a cultura, ela queria ser melhor. Então, se a pessoa tem predisposição a aprender, vale muito mais a pena você contratar alguém alinhado culturalmente e ela se desenvolver rápido. Até porque o conhecimento hoje, ele está muito perecível, ele envelhece muito rápido. Então, contratar por conhecimento contratar por várias faculdades, é só os porque daqui a 2 softs. anos o conhecimento está velho. Então, eu tenho muito mais trazer alguém que acredita no projeto e que tenha essa vocação de estar aprendendo sempre, que ela vai aprender o meu negócio. Isso seria as famosas softs, né? As soft skills. Lógico que isso que eu ia falar. Coisas técnicas, competências técnicas, não estou rasgando isso é muito importante. Mas eu tenho que ter os dois. Não posso olhar só o técnico. Eu tenho que olhar... Porque é o básico, de repente mexer num pacote Office, saber ler, escrever o máximo possível, né? Sim. Assim, né? Sabe falar português, né? Essas Agora coisas. a pessoa sabe tudo isso e não gosta de atender. Adianta pra mim? Não. Não. Né? Não gosta de gente. Ah, não gosto de gente. Não gosta de gente. Tem uma gente galera fala que assim, diz- eu não gosto de gente. Na entrevista, fala, o cara nem treinou pra vir falar comigo. Vai trabalhar no pet shop. Eu não gosto de gente. Me põe num canto. Depois- Não tem canto Canto do mais. castigo. Porque a gente não é só o cliente. A gente trabalha muito coletivamente. Então a gente precisa ter essa conexão. Então, muito importante olhar quais são os valores, os comportamentos que são inegociáveis para o seu negócio e contrata pessoas que tenham esse alinhamento. Vai ficar muito mais fácil. Eu também, sabe que eu sempre, na época que eu gerenciei, eu sempre tive essa bandeira. Eu preferia contratar pessoas que eram de fácil, sabe, um gênio fácil, Sim. que gosta de aprender. Porque terrível é aquela pessoa que você fala, começa a gritar, fala, não vou aprender, deixa você falando. Porque eu, como gerente, eu tive dificuldade com algumas pessoas de gênio muito forte. Sim. Então, E a gente dá esse nome gênio muito forte, mas na verdade é resistente. É uma pessoa que está cristalizada e não quer mudar. Né? Eu conheço pessoas de muita personalidade, mas que estão abertas à mudança se convencidas. E aí o líder tem que ser um bom influenciador. Mas tem hora que também que as pessoas falam não pelo não sempre, é muito difícil, né? muito resistente, essa é a Então essa palavra. abertura, nossa, eu trabalhei com tanta gente inteligente, mais aberta ao novo. E eu acredito que cada vez, quanto mais aberto, mais inteligente fica. Isso é uma delícia, você esbarrar com pessoas assim, gente, é prazeroso. É uma delícia. Quando a gente fala dessa resistência da pessoa, a gente volta de novo pra gente, da maneira como se comunicar. Ele me dando clareza no que tá falando, porque às vezes a gente acha que aquela pessoa é resistente, mas da forma como nós estamos nos comunicando, talvez a gente entenda que Então, aquele não, não é mais resistente ainda. Mas olha como Ficando com ela. a gente está falando do outro. Mas como nós somos como líderes? Porque somos nós que definimos a cultura. Então, se eu chegar aqui, deixa eu fazer uma dinâmica para vocês verem. Eu falo, eu sou um líder legal, viu? Todas as ideias são bem-vindas, venha para minha empresa, Seja a minha. cultura tá ali aberta, não sei o quê. E aí, eu contrato pessoas, então, que gostam de ser protagonistas, gostam de falar, gostam de contribuir, que não são só executoras. Eu trago protagonistas para minha empresa, promovo isso na minha placa ali de cultura. Na primeira reunião, eu tava falando, gente, eu tava pensando em pintar esse avião aqui de branco e azul. Aí você fala, não, mas se a gente pintar de amarelo, que ideia estapafúrdia, cara. Como pintar isso aqui de amarelo? Não faz sentido nenhum. Onde você viu isso?
Você vai ter vontade de falar? Não, Nunca mais você vai falar. Você cortou Não. o criativo, o toró de parpite não pode existir. Então as pessoas são muito inteligentes, porque elas têm que sobreviver, elas têm conta pra pagar. Então eu posso trazer pessoas que têm alinhamento cultural, mas se eu não for coerente com o que eu falo e com o que eu faço, Não for tão resistente, né? eu mato essa pessoa. Mata. Mato criativo. profissionalmente. Mata. E aí eu começo a ter conflitos internos, porque eu vou, uma pessoa que tinha alto talento, deu muito certo em outra empresa, eu tô ali. Aí depois quando tem um problema, ela vem perguntar pra mim, eu falo, pô, mas ele não toma uma decisão sozinha. Eu esqueço Que eu castrei que a eu pessoa. criei essa pessoa, Castrei que eu fui ela. um castrador. Então, o líder, eu falo que uma cultura ela tem que ter os 3 Cs. Né? Coesão, consistência e coerência. Então, uma cultura, primeiro, coesão. Todo mundo tem que estar coeso Coesão, e concordando. consistência e Coerência. coerência. Então, a coerência é o que eu falo e o que eu faço. Tem que ter coerência. Se eu falo uma coisa e Tá pratico alinhado. outra, pensa quem tem filho pequeno, ele fica confuso, ele não entende. A equipe é muito parecida. Então, né, essa consistência... Tá vendo, né? Que você faz comigo, né? Essa coerência é muito importante. Então faça o que você acredita, escreva o que você acredita, não faça uma coisa que você não acredita, porque senão no dia a dia, com um bicho pegando, você não vai agir daquele jeito. Então declare uma cultura que você acredita de verdade, ela tem que ser verdadeira, né? Coerência. Né? A consistência é hoje, amanhã, depois, eu não posso ter um É que líder 100 esquizofrênico que cada dia tá me agindo, me Escutando gerando de um vozes. jeito. Né? Hoje pode falar, amanhã não pode, porque dependendo do humor dele, a Como gestão ele dele acorda, muda. como chega, né? cara, isso é surreal. E eu Então, vou... e a coesão que é trazer todo mundo pra junto, os 3 Cs da cultura. Esse é autoral, eu Cara, que criei. Muito, muito boa. E assim, a gente vê hoje essa parte de cultura que... E não posso dar exemplo aqui também dessa empresa, mas eu vejo que essa empresa não tinha uma cultura estabelecida. Primeiro pelas contratações que são feitas. Não condiz com o que aquela pessoa é ou ela diz que vai ser. Então, assim, não é algo que a gente não está falando para pessoa que está começando, a gente está falando isso para grandes empresários, pessoas que têm Sim. inúmeros negócios, Milhões, né? milhões, e na hora de uma contratação, ela faz muito errada. E o executivo que vai estar à frente, vai estar levando, vai estar chegando e você não consegue estar lá, contradizendo totalmente o que você disse aqui. Cara, isso arrebenta qualquer empresa. E a gente tá vendo de perto a empresa se arrebentando, porque assim, é totalmente o oposto. Eu queria te perguntar, em relação a isso, se você já passou por alguma situação, uma empresa que ela acredita que ela tem uma cultura muito estabelecida, muito certeza, e se você já passou por alguma situação dessa, você chegar e falar, não, cara, aqui a cultura tá estabelecida, tá uma maravilha, aqui tudo funciona, aqui tudo... Gente, a gente tem que tomar... Vou responder de 2 formas. Primeiro, muito cuidado com a reputação da empresa. É o que você falou, quem tá me representando lá na ponta? Hoje, as pessoas exigem muito mais das empresas do que só um produto ou um serviço. Elas exigem essa postura correta, ética, então a reputação é importantíssima. Muitas vezes eu coloco ali na ponta uma pessoa que não me representa. Teve um varejista, um mercadista que teve a reputação muito abalada quando um segurança matou um animal na porta da loja. É verdade, né? Isso eu lembro repercutiu disso. nacionalmente. Né? Mas eu não orientei isso. Você não orientou, mas você também... Não é só falar o que pode fazer, o que não pode fazer de jeito nenhum. E como você vai repetindo isso? Ele toma essa decisão... Ou você escolheu que ele estivesse lá, você não deu o recado claro dos valores nossos, então você vai responder por isso. Foi muito desproporcional a reação da sociedade. Acredito que sim, mas olha o impacto de um colaborador numa empresa que eu não vou saber o número, mas com certeza tinha mais de 5 mil colaboradores. Então eu tenho que ter representantes meus em todas as pontas. Equilibrados, Equilibrados, né? que reflitam o que eu acredito. Então, esse é um ponto importante. Em relação à pergunta, assim, se eu já cheguei... Tem uma história boa que, assim... não, a gente tem uma cultura muito forte. Sim, aqui é muito claro, tá super difundido. Isso eu lá no escritório. Né? No ar-condicionado, na matriz, isso todo mundo alinhado. Eu fui conhecer os centros de distribuição e as lojas, ninguém vivia aquilo. Por quê? Porque as pessoas fazem gestão para cima, para agradar. Faz ali só na bolha. E aí... O VIP. Tinha um racha... E aí começa a gerar até uma distância entre o escritório e quem opera. Quem está lá na operação, vendendo, produzindo, ficava criticando que essas pessoas estavam alienadas do mundo real daquele negócio. E é muito fácil a gente entrar numa bolha, porque é a zona de conforto. Então fica ali naquele núcleo fechado, a gente finge que está tudo bem, a gente cria um grande acordo coletivo de que vamos falar que está tudo bem, porque daí ninguém precisa se coçar, sair do conforto. Dando explicação. E na ponta... tá caótico,
Tá caótico. Você falou, tô aqui no ar-condicionado gostoso, mas quando eu desço lá no operacional, o meu colaborador não tem um ventilador nesse calor de 40 graus, gente. E eu reclamo porque não tá produzindo ainda. É. Isso, cara, assim, isso traz pra gente, falando de cultura aqui com muita clareza, né, Simone? Porque, cara, teve situações da gente, como você disse, da gente entrar numa empresa e de ir na sala e ver um ar-condicionado trincando, acho que avisaram, velho, uma galera aqui, um ar-condicionado trincando e uma pessoa, um copeiro pra te atender e tal. Quando nós saímos da galera que tava produzindo, meu Deus do céu, Até dó. um calor terrível, as pessoas suando assim, ó, transpirando. Cara, não condiz nada daquilo. E voltando a essa parte de pessoas que nós Teve estamos uma empresa, desculpa, que Imagina. tinha um slogan que o sol era para todos. Acho que era isso. O sol era para todos. literalmente. Só que E a aí tinha sombra umas pra vagas cobertas só para a diretoria. E alguém colocou na caixa de sugestão. O sol é para todos, a sombra só para os diretores. As pessoas são inteligentes, elas leem, a gente subjuga a inteligência das pessoas. Menospreza. Por isso que a coerência é importante dos 3 Cs. Tem que ser coerente. Não, se a gente quer ser hierarquizado e falar que quer meritocracia, e quanto mais você crescer, mais benefícios você vai ter, não estou dizendo que está errado ou certo. Mas o que você declara é o que você tem que viver nas suas práticas. E o básico tem que ser pra todo mundo, porque o que dói em mim, dói em você, dói nele. Aí E o não. básico é negociável. O básico é básico. Cara, e cultura trazendo pra dar mais clareza ainda, que foi o que veio na minha cabeça que me deu clareza, que teve a situação de um artista também, que é um cara maravilhoso, gente boa, que mostra que gosta de gente, é comunicativo. E uma das fazendas tava sendo pessoas escravizadas lá. E ele alegou, cara, mas assim, eu não sei quem tá lá, eu não sei como que foi isso, eu só contratei. Cara, isso é muito cultural, porque é algo que a gente, enquanto empresa, você entra, você se identifica com aquilo. Só que na hora que você vai viver, você vai ver a prática. Que a extensão, que a empresa é uma extensão sua, né? Como a gente está falando aqui. Não tinha nada a ver. Não, mas não é culpa minha, eu não estava lá, eu não sei, não foi. Cara, como não? Você contratou um líder, esse líder contratou mais 1.000. Onde que foi a cultura aí? Se perdeu? Por que alguém, em algum momento, achou que podia tomar essa decisão? Por que a cultura não bloqueou ele? Porque a cultura tem os valores. Porque algum sinal foi dado, eu acredito nisso, que ele falou, eu posso dar esse passo. E mais pessoas sabiam, nunca é decisão de um. Um vê, o outro é conivente. Por isso que a cultura ela vai sendo corrida aos poucos. Por isso que tem coisa que é negociável na cultura, não tem meia ética. Ou é ou não é? A cultura é seu filho. Você já não sabe os defeitos e as qualidades do seu filho? Então, a gente tem casos no Brasil de varejistas que foram envolvidos porque na terceirização, na quarteirização da produção, teve trabalho escravo. A gente tem o caso público mundial da Nike, que impactou a reputação dela. Porque você está definindo os seus parceiros. Né? Você está definindo quem vai te representar. Então, você tem que... A tua cultura ela tem que permear a tua cadeia inteira. Isso que eu falo agora, ela vai muito além de você achar que a cultura tem que estar na tua parede e ali estabelecida para os teus É colaboradores. onde ela menos precisa estar, na parede, né? Exato, ela tem que estar rodando. Tanto que, até uma dica, não são todos os RHs que fazem, todas as empresas que fazem, a gente fazia os fornecedores assinarem o código de ética da empresa. Que ali estão os nossos valores, e aí eles assinavam, até porque eles eram mais responsabilizados caso eles fizessem algo errado que a gente não concorda. A gente deixava claro e assinava. Só que daí a gente começa assim, não, mas eu quero mais preço, aperto, não olho pra cadeia. Começa a perceber que ela está fazendo coisa errada, mas fecha os olhos pra isso porque eu sei que meu resultado vai vir, e aí você começa a ganhar no curto prazo e perder no longo prazo. A cultura vai embora. Até a cultura tem a ver o quanto você aperta um fornecedor. Você pode quebrar a empresa dele. Sim. Que coisa. E tem empresa que pensa assim, né? Eu vou exaurir esse fornecedor. Mas eu mato o fornecedor. Ele vai deixar de sustentar a família dele. É uma relação ganha-ganha. Como que isso é sustentável? Como é que eu tenho uma relação sustentável? Como que eu vou chegar no melhor custo possível dele, mas mantendo o oxigênio dele, né? Porque assim, sem dúvida nenhuma, essa pessoa sabe o quanto custa fechar uma calça jeans, fechar uma camiseta, uma costureira. Se ele custa 9, você foi ali até 7, sendo mais claro no exemplo, eu sei que ele ainda consegue custear, ele consegue ter o lucro, ele consegue. Se eu vou oferecer R$2, eu sei que ali, nesse processo, alguém... Que relação de parceria que eu crio? Eu vi isso muito na pandemia, quando voltou o varejo, e aí teve uma crise do algodão, e alguns fornecedores começaram a produzir. Claramente, alguns fornecedores, você sempre enfiou a faca no meu pescoço, né? Agora eu tô tendo mais demanda, não vou fornecer para você, vou fornecer para o outro. Ele risca você, né? Então também é isso, você aperta. Uma hora você tá por cima, outra hora você tá por baixo, né? E a hora que você precisa, fala, o quê? Você me esfolou sempre, agora você vem pedir ajuda? A
parceria some, né? Então o outro não é bobinho que tá do outro lado. Então ele vai me apertar, então tá bom, então eu já vou chegar com uma tabela com 20% a mais, porque ele vai me apertar, e aí vira uma relação falsa, não é uma relação verdadeira de ganha-ganha. Então, como a cultura, ela tem que permear todos os envolvidos no seu ecossistema, não só os seus colaboradores, que vocês perguntaram. Então entra fornecedor, entra todo mundo. Porque até aquele fornecedor que não casa com a minha cultura, ele não precisa me fornecer. Eu não quero, eu vou falar não para ele. Uma vez eu estava numa empresa, esse é um caso bom de contar. E aí, 2 casos. Um, eu estava numa empresa e aí a gente estava contratando um diretor regional para cuidar lá de 20 unidades de negócio, né, de lojas. Ele visitava as regionais. Eu estava contratando esse diretor, só que eu acho que estava de férias, se não me engano. O presidente da empresa entrevistou antes de mim e eu era o diretor de RH. E aí ele falou, Gil, tem 2, mas eu gostei mais de um, vai lá. Do tipo, é esse que eu quero, né? Aí eu fui lá e gostei mais do outro. E aí eu fui conversar com ele, eu falei, eu sei que você escolheu o A, mas eu acho que o B é melhor. O A é melhor tecnicamente, mas o B, ele combina mais com a nossa cultura. E pensa que vai ter umas 500 pessoas abaixo dele. Porque ele cuidava de 20 lojas, né? Então um monte de colaborador por loja. E aí a gente contratou, ele concordou comigo, a gente contratou que tinha mais fit cultural. Ele tá lá até hoje, isso tem mais de 10 anos. Que coisa. E o outro era melhor. Então é difícil, são decisões difíceis. Muito. O outro era melhor tecnicamente, não que esse não fosse bom. Gente, não tô falando nunca contratar uma pessoa ruim. Mas o conjunto de competências entre a cultura e a parte técnica desse era melhor. É um desempate, vamos dizer assim, né? E aí, muito legal. E uma outra empresa também, onde tinha um executivo muito bom, mas que ele não combinava com a cultura. Ele tinha até questões duras ali, de pedidos de demissões por conta da gestão dele, beirava ali o assédio. E aí eu recomendei para o presidente, Gil, como é que a gente faz para melhorar o clima da área? Eu falei, tem que mandar esse gestor embora. Porque eu já tentei, pela sensibilização, pelo amor, eu já tentei, não vai mudar. Não vai mudar. E aí, o que eu falo? Você testa uma cultura, se ela é forte, quando você toma essas decisões difíceis, de mandar um cara bom. Mandar o mediano embora, para dar exemplo, é fácil, põe na cruz o mediano ali. Mandar o bom embora para falar, manda o cara lá do topo embora. Arte da Guerra, né? Você lê esse livro? Corta a cabeça da melhor concubina dele. Da melhor, para falar assim, cara, dá exemplo. Ninguém pode pisar fora da faixa nessas questões que são negociáveis, que é a nossa essência. Olha o recado que você dá para todo mundo embaixo dessa Nem o dono pode. É isso. Isso é uma cultura forte. E já aconteceu assim de alguma cultura ser criada assim com exemplo no próprio fundador? Ela vem do fundador normalmente. Assim. Mas ela consegue ultrapassar anos e tempos? Isso é muito bom. Muitas vezes a cultura ela nasce do fundador, mas rapidamente, se você quer crescer, você tem que tirar ela do fundador e deixar ela nas pessoas. Eu acho que tem um bom exemplo, como eu vou falar bem, então eu posso falar bem, que eu acho que é a Renner. A Renner é um ótimo exemplo. A Renner, eu acompanho muito, né, por conta do setor que eu trabalho, né, e tem até o Galó, que eu acho que é um cara que eu admiro, todo mundo deve conhecer, e eu acho que ele sempre cuidou muito dessa agenda de cultura. Então a Renner ela mudou de controlador, mudou de acionista, era empresa familiar, abriu capital e ela conseguiu manter essa essência, ou seja, ela conseguiu tirar, no bom sentido, extrair o DNA dessa empresa e esse DNA estava em todo mundo agora. Então, a hora que está em todo mundo, fica muito mais fácil, porque daí eu consigo perpetuar isso. Então, eu trago uma pessoa nova, essa cultura é tão consistente que essa pessoa nova já entra e já entende tudo e já começa a agir dessa forma. E aí você perpetua a cultura sem a presença do fundador. Mas, na verdade, ela está em todo mundo. Olha que louco, ele não está como figura, mas está dentro de todo mundo. Mas ele deixou um pedaço. Então, você tocou em algo interessante aí. Abriu as ações. Então, quando você fala em investir em ações, você tem que optar para uma empresa que tem uma cultura deste tipo, que sai do fundador e vai para as pessoas, ou você investiria numa que é cristalizada no fundador? Em quem você investiria? Boa, vou responder com uma pesquisa. Tem uma pesquisa que mostra que as empresas que têm a cultura mais forte, isso é uma pesquisa enorme que tem. Empresas com cultura mais forte, elas dão mais resultados que a que não tem. Então, para a gente tentar trazer resultados objetivos financeiros, porque se ela tem uma cultura forte, ela tem um alinhamento maior, então ela está pronta, ela está aprendendo, encarando o novo, está todo mundo alinhado, então ela vai performar mais. Então, tem pesquisas que sustentam essa resposta. Sim, é melhor uma empresa com uma cultura forte, com uma direção bem clara, do que uma empresa que está na figura do dono. A gente conhece alguns varejistas onde a gente associa a marca ao dono.
Se vocês pensarem, tem algumas Já empresas pensei, agora assim. que a marca daquele varejista, por exemplo, ela é representada pelo dono. E se esse dono sai? Se morre. O que acontece? Se morre, se ele... Perde a identidade. Essa empresa ela perde a referência. Então, a cultura não pode estar em uma pessoa, ela tem que estar em todo mundo. E aí você pode trocar os atores, não tem problema, porque está internalizado nas pessoas. Ficou o legado aí. É isso. Aí você perpetua. Show. Cara, só pra finalizar aqui, porque caraca, velho, tinha muito... Eu comi Cara, se você puder, nessa questão de gerações, culturalmente falando, existe alguma dica que você possa deixar para quem está contratando, você que está aí no RH e deve lidar com muitas pessoas, né? Mas para essa nova geração, para essa nova contratação, você pode deixar alguma dica culturalmente, como a melhor forma para você fazer isso, ou Ivan, não existe, não tem como? Bom, eu acho muito legal de tirar os estereótipos, né, os estigmas, né, de que essa geração é assim, um assado. Eu faço muita mentoria de executivos, de carreira, para falar de carreira, então ajudo as pessoas mesmo, diretores, até presidente de empresa. Mas eu tive o prazer de fazer com uma garota de 18, 20 anos, saindo da faculdade. E pensa que talento que é essa pessoa. Super afim de achar um projeto, de dedicar a vida dela, a carreira dela. Então tem muita gente jovem, afim sim, de entregar o seu melhor. Igual muitos de vocês já fizeram e fazem até hoje. Mas elas têm que achar um ambiente que seja fértil. Pertencimento, acho então, que... Então, crie um ambiente fértil. Dê significado para o trabalho dos outros. O trabalho tem um peso muito grande pra gente. Né? Eu saio de casa, saio da conchinha com a minha esposa, que é o mais difícil. Eu tenho que chegar num lugar e ser bom. Senão eu não vou estar motivado. Tem pesquisas que mostram que o nível de engajamento das pessoas não passa de 30%. A média da população brasileira, 30% não está super engajada. E olha o quanto isso é improdutivo, porque o engajamento está diretamente ligado à produtividade. Então, você quer atrair uma pessoa jovem, elas estão mais em busca de um objetivo, de um propósito, de realização. Então, crie esse ambiente. Todo mundo está disposto a dar o seu melhor num lugar que ela entende que ela está sendo desenvolvida e bem cuidada. Então, não é só cuidar, é desenvolver. Porque a carreira, todo mundo quer se desenvolver. E o jovem, o velho, todo mundo gosta dessa jornada. Então, crie esse ambiente nutritivo. Pertencimento. Muito, muito bom, cara. Que delícia que foi esse episódio, cara. Eu tô assim, impactado culturalmente, né? Porque, cara, quase esse exemplo que você deu aqui agora, eu pensei no meu filho. Porque o ambiente para ele precisa estar dessa mesma maneira. Ele possa se desenvolver, né? É meu filho e a gente tem que estar muito aberto a isso. E numa contratação, da mesma forma. Se você não se sentir pertencente ali, naquele ambiente para você se desenvolver, elas vão se fechar e você vai preocupando a geração. Tem um psicólogo até meio exagerado, mas como ele fala da importância do ambiente. Ele fala, me dê uma criança que eu devolvo o que eu quiser para o mundo, de acordo com o ambiente que eu criar. Se me dá uma criança, eu posso fazer ela ser um médico, um advogado, Forte. Ou um bandido, um fracassado, dependendo do ambiente que eu apresentar para ela. Então o ambiente influencia muito a nossa conduta. Então crie ambientes saudáveis, né? É sua responsabilidade. Nossa, muito Seus grande. meninos? Irmão, você já deu tanto... Você é da galera do livro? Você gosta de ler? Sim. Porra, então manda um livro aí pra gente deixar aqui pra nossa audiência. Comece pelo porquê, do Simon Sinek. Eu acho que é muito legal, porque daí você, antes de começar a fazer uma empresa, o que eu faço é por que eu faço o que eu faço. Então, ela dá muito significado. Eu acho que esse é um livro muito legal para falar de cultura. E tem um que chama Walk the Talk, né? Mas ela tem em português, mas o título permaneceu, que é Ande Como Você Fala. Então, que ele fala muito dessa coerência, que é um dos seus meus, entre o que você fala e o que você faz. E ele dá muito exemplo, muita dica, então é um livro fantástico. São duas ótimas leituras para a gente se aprofundar em cultura. E manda um conselhão aí pra galera. Olha aqui, falei, isso aqui vai chegar no mundo inteiro. Eu vou fazer um corte da hora, assim, com estrelinhas. Boa. Galera, primeiro, cultura não são os artefatos, não é a festa de final de ano, não é a cesta básica, isso é um pedacinho pequeno. Cultura, ela direciona e alinha os seus colaboradores e também alinha os sócios entre o que a gente quer ser e o que a gente não quer ser. Então, tenham a cultura como uma agenda estratégica que vai direcionar a sua empresa. Aí você vai ter muito sucesso e vai querer a cultura por perto de você.
Caraca, a nossa audiência tá tendo esse privilégio aí, mas tem muito empresário que precisa apresentar o Eu vou Gil, né? cortar. Cara, e como que te acha nas redes sociais? Ou você também tá lá no LinkedIn. LinkedIn? Como que a galera te acha? Então, meu LinkedIn ele é pessoal, né? Então é Gil Afesh Coin, Gil Coin. E também eu sou sócio-diretor da The Bernet, então é uma consultoria focada em desenvolvimento, então @The Bernet no Instagram, nas redes sociais, também você acha a gente lá para apoiar vocês nesse projeto. Porra, cara, que Gente, sensacional. adorei. Eu tô assim, ai, com a minha Olha, cabeça gente, eu assim, ó. tô em outro mundo, assim, eu espero que Tic-tac isso tá de tirando verdade barulho seja aqui. transformador na vida de vocês e como tá sendo na nossa aqui, ao vivo. Não sei em que momento isso vai chegar pra você, que você vai ver, que tem muito podcast aí, muitos episódios, a gente tá hoje no 78. 78, ó. Tem muitos aí, mas, cara, eu acho que eu tenho certeza que esse é um daqueles que você vai precisar ouvir 1, 2, 3 vezes até você colocar e entender isso, que vai, sem dúvida nenhuma, transformar aí, não só a tua empresa, mas a tua vida também, porque eu acho que cultura aqui é você ter um direcionamento até pra você, pessoal, pra depois você conseguir passar isso pra outras pessoas. De dentro para fora. De dentro pra fora. E Irmão, como vem obrigado. novidades por aí, quem sabe vocês vão ter mais de Gil. Esse é o prazer. Aí, pá. Sucesso. Irmão, Gente, valeu. muito obrigado pelo Obrigada. convite, foi um prazer estar com Prazer. vocês aqui. Sensacional. Uma Valeu, honra. casters. Bora, bora, galera! O ModaCast foi criado para você que é apaixonado por moda. Entrevistadores Ivan Lima e Simone Galesco. Edição Áudio Mundo. Arte Designer Sai Freak. Estúdio Rec Histórias Produtora. E a opinião dada aqui é de inteira responsabilidade dos nossos entrevistados. E não deixe de seguir as nossas redes sociais: Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. Universo da ModaCast.